Bom dia a todos. Estamos iniciando um podcast, 6 horas da manhã, um frio aqui no sul. Eu, Cristiano Seconello, junto com meu amigo de Mastermind, Cleofas, estamos iniciando esse podcast. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo do desejo do livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Passar agora a palavra para o meu grande amigo e colega Cleofas. Se apresente aí, meu amigo. Bom dia, meu nome é Cleofas Moser, trabalho no setor de importação e exportação, moro aqui em Curitiba e é um prazer muito grande tê-los conosco aí nesse podcast, nessa aula. Vamos lá. Iniciando então. Inclusive esse capítulo do livro é o capítulo 1, tá? O capítulo do desejo. E ele faz uma pequena introdução dizendo o começo de todas as realizações, o primeiro passo em direção à riqueza. E realmente, eu acho tão engraçado, sabe? E se a gente pegar, Cleves, se a gente pegar aqui em Curitiba e na rua, lá no centro, e pedir para qualquer pessoa, você gostaria de ganhar 1 milhão de reais por mês? A resposta será, na sua grande totalidade, de sim, eu gostaria. E ao desejo, e todo mundo tem um desejo de crescer, um desejo de um carro melhor, saúde melhor, ter uma vida melhor. O desejo sempre está acontecendo em nossa mente, em nossa memória, em nossos pensamentos. Mas o grande detalhe é o quão forte realmente é esse desejo. E aqui o livro retrata muito de como conquistar isso e tirar isso do papel. E eu transfiro, né? Eu também sempre tinha muito isso de desejar. E outros que trabalham muito com empreendedorismo e com empresários, eu percebo muito o desejo, mas a falta de ação e atitude. E o desejo, na verdade, ele acaba sendo apenas um pensamento involuntário. Você chega a ver isso também? E já aconteceu contigo? Olha, Cristiano, isso é muito notório, né? Porque nas rodas de amigo a gente conversa e todas as pessoas expõem algum desejo grande ou pequeno. Mas nem sempre a gente está vendo que as pessoas estão realmente focadas naquele sentimento, focada naquela meta ou fazendo alguma coisa para alcançar, né? Eu posso falar um pouco por mim, né? Eu tinha um desejo de trabalhar com importação há muitos anos já, e esse desejo foi se aflorando até que encontrei alguns parceiros, inclusive amigos, né? Que tinham uma importadora e a gente começou a fazer um trabalho, mas foi motivado tudo pelo desejo, né? Aquele foco e ação, desejo e ação. Eu acho que desejo, ação, fé, né? É isso que move, né? Eu lembro uma vez, você falando, agora eu lembrei que, eu não lembro o ano, você mencionou que iria fazer uma pós-graduação de importação. Você estava no Rio Grande do Sul ainda, né, nessa época. Uhum. Eu estava no Rio Grande do Sul, trabalhava na política, né? Mas tinha esse viés voltado já para importação e exportação. E olha só, Cristiano, naquela época, cara, eu não estava tão focado. Naquela época era um desejo, mas era um desejo e não tinha colocado toda a energia naquilo, né? Uhum. Aí quando eu me vi numa situação que ou eu ficava fazendo o que eu estava, ou eu dava aquele passo de fé para realmente fazer o que eu tinha imaginado para frente, que é trabalhar com importação e exportação, aí sim, aí também o desejo aflorou. Cristiano, eu acho que é o seguinte também, cara. O desejo, ele tá. Um dos amigos do desejo, Hum. eu acho que é quando tu sai da zona de conforto. Ah, com certeza. Quando tu sai da zona de conforto, tu se agarra às únicas oportunidades que tu tem, ou às únicas visão de negócio, e aquele desejo tu bota em prática, porque é o que tu tem ainda. Tá? É, às vezes acontecem situações adversas e que nos empurram ou vai, né? Então ele às vezes é um propulsor aí que te leva a realmente você realizar aquilo que você estava pensando. Eu tenho uma fala do Bob Proctor que não me chamou muita atenção e ele pontua muito e tem muito a ver com o desejo. Que assim, tudo que a gente deseja
ela precisa ter uma força propulsora, tá? E não só ficar ali no pensamento voluntário, como a gente comentou. E ele cita 3 pontos essenciais, e para mim isso, cara, tem muito a ver. Primeiro, quando você deseja, quando você quer algo de verdade, tá? Você tem que ter, isso tem que estar, é uma ação conscientemente escolhida. Você tem que estar consciente disso, consciente das ações, consciente do desafio, consciente do que você precisa fazer. Às vezes tem que ter a consciência que esse teu desejo vai te obrigar a ter mudança de hábito, que é aí onde pega bastante, tá? Você mudar teus hábitos, tuas atitudes, ter comportamentos diferenciados. Então, você tem que ter consciência disso, tá? Que vai ter que pagar um preço para isso. E o preço, principalmente, é vencer você mesmo diante de alguns hábitos, alguns comportamentos que precisam ser diferenciados. Então, conscientemente escolhida. Esse desejo, essa ação, isso você precisa de conscientemente escolhida. Cara, e ardentemente desejada. Cara, isso tem que aflorar o coração. Aquilo, quando você pensa, aquilo chega a ser assim, ó, é igual, assim, ó, quando você tá lá, era da época da juventude, na época do colegial, quando você via aquela menina que você gostava, aquilo chegava a dar um tremor, sabe? Então, ele tem que ser assim, ó, aflorado mesmo, sabe? Aquela coisa extremamente que queima no coração, é aquele sentimento forte mesmo. Então, ele tem que ser ardentemente desejado. Tem que pegar fogo nesse desejo. Onde você traça o caminho e nada te impede de chegar àquilo que você quer. E o último, que, cara, esse, principalmente para nós brasileiros que temos o jeitinho brasileiro, ser humano que é muito imediatista, que é pacientemente persistida. Paciência e persistência. Então, conscientemente escolhida, ardentemente desejada e pacientemente persistida. Tá? São 3 pontos, assim, ó, são 3 atitudes que precisam entender nesse processo do desejo, que para mim conta muito. Não sei o que tu acha dessa analogia que eu fiz aí, mas eu acho que tem muito a ver. Cristiano, a analogia ela é perfeita, tá? E eu vou acrescentar mais uma questão aí, Por que eu favor. escutei essa semana, não me lembro quem. Não lembro quem que eu escutei. Acho que devia ser algum podcast, um vídeo que eu estava escutando. Diz o seguinte, cara, e olha só como é o desejo, ó. Quando você tem o desejo, algo que pode te atrapalhar é a procrastinação. Aí eu Ah, tenho desejo de tal coisa, mas assim, ó, tu tem aquele desejo, mas tu não tá. Quando aquele desejo se realizar, tu não tá preparado para aquilo, porque tu não confiava muito. Tu vai procrastinando. Eu tenho desejo de tal coisa, mas tu não faz nada para aquilo acontecer. E aí o cara, a pessoa que falou sobre essa questão, diz o seguinte: que quando você está amarrado ao passado e só vendo as coisas do passado, isso se chama depressão, né? Se amarrou a alguma coisa do passado, só pensa naquilo. Quando você só pensa no futuro, só lá na frente, isso é ansiedade. ansiedade. E quando você está no presente e tu vai deixando as coisas para depois, é procrastinação. Isso. Ninguém dá muita bola para esse tipo de doença, mas Não, pode ser uma sério. doença, Sério. pode ser uma doença branda, mas é uma doença. Bom, mas enfim, a questão do desejo, assim, o que eu vejo, cara, você tem que estar todos os dias focado naquilo. E é foco mesmo, Cristiano. Não adianta nós aqui ler o livro, eu tenho desejo de tal situação. Mas se aquilo simplesmente fizer passar pelo dia, não, você não está focado. Ele tem que fazer parte do teu dia, né? Eu e você, ou qualquer um que esteja nos assistindo, em algum momento já comprou um carro, uma roupa, um par de tênis. Como que foi quando a gente comprou um par de tênis lá na nossa juventude? Passou na frente da vitrine da loja, olhou. A gente se imaginou usando aquele Hum. calçado. Aí a gente foi se preparando, como é que vamos juntar dinheiro. Chegou um dia e comprou. Mas nós vivemos um período focado naquilo. E deu certo. Como você fez para comprar, se você financiou, se tu arrumou um dinheirinho a mais, se a avó ajudou um pouquinho naquela época com dinheiro, ou tu juntou da mesada, não sei. Mas a coisa aconteceu, Sim. né?
E eu Certo. acho que o desejo é isso, cara. Claro que hoje a gente estudando, a gente com maturidade, a gente vai planejar isso. Mas planejado e com foco, a coisa vai acontecer. Ó, Aquele. não, desculpa, pode falar, perdão. Não, na segunda-feira a gente tava conversando, né? E Uhum. depois tu saiu, eu já tô uns dias aí pensando, talvez no final do ano vou trocar de carro, né? Inconscientemente, todos os dias eu dou uma olhadinha naquele tipo de carro. Assisto um vídeo, vejo quais são os pontos positivos, negativos, dou uma olhada onde é que tem para vender, qual é o preço mais ou menos. Ou seja, inconscientemente, todos os dias eu estou focado naquilo. Né? Se for zero, vai lá fazer um test drive. Uhum, exato. Vai fazer um test drive. Isso que você falou vem bem de encontro a uma parte desse capítulo do desejo, de uma fala que eu acho incrível, eu uso sempre nos meus treinamentos. E ela, para mim, ela determina muita coisa e vem muito de encontro disso que você falou. Ali na página 37, Uhum, parágrafo, ele fala assim: essa é a história do sucesso Barnes. uhum, Há muito tempo, um grande guerreiro se viu diante de uma circunstância em que era necessário tomar uma decisão que garantisse a vitória no campo de batalha. Devia lançar seu exército contra um poderoso adversário, que contava com tropas muito mais numerosas. Embarcou seus homens em navios e velejou rumo ao país inimigo. Lá, desembarcou soldados e equipamentos que deu a ordem de queimar os navios em que tinha viajado. Dirigindo seus homens antes da primeira batalha, ele disse: vocês estão vendo os navios em chama? Isso significa que só sairemos daqui se vencermos. Agora não temos escolha. É vencer ou morrer. Aqui, sabe? Aqui, ou seja, ele queimou a objeção de qualquer tipo de atrapalho, derrota, qualquer item que desviasse a atenção. Ele queimou, ele botou fogo. Ou vai e vence, ou não tem conversa. O que que acontece? Nós, seres humanos, é aquilo que eu falei do desejo ardente. Quando fala de algum desejo, fica procrastinando, é porque não está ardente no coração, cara, ainda não está fixado. E nós, seres humanos, somos os maiores boicotadores de sonhos da nossa vida, cara. O primeiro ser que precisa ser vencido somos nós mesmos, porque a gente procrastina. Porque pega a primeira dificuldade que acontece, já pega o carreirinho do desvio da atenção, do desejo que quer. E é isso que tem que fazer. Cara, bota fogo, queima tudo, qualquer distração. Tem uma, tem uma passagem do livro, cara, Os Segredos da Mente Milionária. Eu sei que não estava na pauta a gente falar de outro livro aqui hoje, mas se você me permitir, por favor, ele vem muito de encontro ao que a gente está falando. E o autor, que é o Harv Eker, ele cita uma parte fantástica em um dos seus capítulos sobre os arquivos de riqueza, e ele fala que o querer ele tem três níveis. O primeiro, eu quero, por exemplo, riqueza, quero ser rico. Ele fala, eu quero ser rico. Mas fica muito nesse pensamento que você falou, todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ter mais dinheiro. Mas, eu queria isso, se eu ganhasse um pouquinho mais. E fica só no querer, só nisso que você falou. E não muda atitude, não muda comportamento, não muda nada, cara. E vai morrer no querer. Tá? É um querer sem ação. Querer sem ação, não, sabe? É como Deus fala na Bíblia. A fé sem obras é morta. Não adianta nada, tá? E ele fala do segundo nível. Eu escolho ser rico. Isso ajuda, isso é importante. E ainda ele cita que escolher uma energia forte e anda de mãos dadas com a responsabilidade, que é ter e criar a própria realidade daquilo que deseja. É muito bom, mas ainda não é o melhor. A melhor é eu me comprometo a ser rico. Eu me comprometo a isso.
quando você se compromete, tá? Ele cita aqui que comprometer-se é dedicar sem restrições, que não tem se, não tem mas, não tem desculpa para nada. Ele coloca que é o caminho do guerreiro, que o caminho do guerreiro é muito simples, né? Fala, serei rico ou tentarei ou morrerei tentando. Cara, é uma analogia extremamente que vem de encontro a isso, encontro aqui a citação que ele fala dos navios, o desejo, é aquilo que eu falei antes, ardentemente desejado. Cara, e a gente se boicota demais. Cara, é impressionante como o ser humano se boicota. E cara, não sei se você já aconteceu contigo ou se você conhece pessoas que vivem dando desculpa. Cara, uma desculpa atrás da outra. Não sei se você tem algum exemplo que você está vivendo agora em questão das vendas dos teus vinhos com vendedores ou coisa parecida, mas é impressionante como as pessoas terceirizam a responsabilidade, cara. Cristiano, por isso, cara, que esse estudo que eu, você e o Jefferson estamos fazendo, e que hoje ele não está aqui, Uhum, e é isso, Cristiano, que a gente vai ter que passar para as pessoas que forem nos assistir. Por quê? Durante o livro, a gente já leu o livro, ali diz que nós temos que estar junto com pessoas que pensam da mesma forma. é, Para quê? Para que um seja o combustível do outro, para que esse desejo ardente ele siga em frente ao projeto. Então, o que acontece? Eu, você e o Jefferson, a gente está estudando e nós estamos na mesma sintonia. uhum, Quantas pessoas que vão nos assistir ou que estão nos assistindo também têm este desejo, mas talvez sozinha, dentro da sua casa, não tem mais alguma pessoa que pensa da mesma forma e que está uhum. disposta a compartilhar isso. Então, o que a gente vai fazer é compartilhar com as pessoas e ser o combustível para que elas fiquem comprometidas nesse desejo. Né? A gente já ouviu várias vezes que nós somos o resumo de 5 pessoas com quem a gente convive. Então, se eu tenho um desejo, mas eu convivo com pessoas que estão passando pela vida, que não têm o mesmo desejo, não estão na mesma sintonia, talvez aquela chama que está dentro de mim, ela vai aos pouquinhos se apagar. Então, esse mastermind é para isso. É para que a gente deixe acesa a chama do desejo que está dentro de cada um. E isso, inclusive, é bíblico. Me diga com quem andas, te direi quem és. É, e isso serve, cara, isso é muito interessante que eu vejo nas consultorias e mentorias que eu faço aí com os empresários, que eu acabo inspirando e provocando eles a sair da zona de conforto. E nós aqui, quando a gente acabou se comprometendo, todos nós três atingimos números, cara, extremamente significativos. De um start inicial quando a gente iniciou nosso mastermind. É que nem a gente estava conversando segunda-feira na tua casa. Cara, o quanto eu evoluí, quanto nós três evoluímos, né? Aqui no livro, tá? No capítulo do desejo, o autor, ele coloca um método, tá? Com 6 passos. Ele menciona assim: o método pelo qual o desejo de riquezas pode ser transformado em seu equivalente financeiro fundamenta-se em 6 práticos e definidos passos. Vamos ver agora. Primeiro, fixe em sua mente a quantia exata que você deseja. Não basta dizer apenas eu quero muito dinheiro. Determine qual o montante. Existe uma razão psicológica para essa determinação, que será descrita em um dos próximos capítulos. Bom, então aqui é muito interessante isso, porque existe até uma questão que eu trabalho com os empresários que eu mentoro, sobre a definição de meta. Porque a meta, ela tem algumas práticas que precisam serem executadas, e uma delas é você mensurar o quantitativo. Você tem que mensurar o quantitativo. Porque, assim, eu quero aumentar o meu faturamento. Ok, o cara fatura lá 150 mil reais por mês. E no outro mês ele vai faturar
52, ele aumentou o faturamento, aumentou em 2.000, mas isso não é significativo. Então precisa pontuar real o que quer. E muitos autores, muitas pessoas que trabalham voltada a essa questão de força do pensamento, a lei da atração, eles mencionam muito isso, de quando você pensar no, que nem você citou do carro, cara, você tem que ter na tua tela mental, Bob Proctor fala muito disso, na tua tela mental tem que ter a clareza da cor do carro, você ter a força de sentir o cheiro do carro, você dentro. Pegando no filme O Desejo, tem uma cena do rapaz, ele pegando o volante na mão, você está sentado no sofá e ele está trocando a marcha do carro, ele está com os olhos fechados na sua tela mental, ele dirigindo o carro. Então, é sentir como se já tem. E para isso, eu preciso ter a clareza do que é. Por isso aqui, ter a clareza do número. O número é 40, eu quero ter um rendimento meu próprio de R$ 45.000. Quero ter lá de 62.800. Esteja clareza, o número exato. Ah, meu faturamento do meu negócio é 150 hoje. O meu faturamento, meu desejo é de R$ 230.000. E aí tem um ponto muito importante. Quando você fixa o valor, prestem muita atenção, todos. Quando você fixa o valor, preste muita, mas muita atenção no que o teu cérebro vai trazer de pensamento e qual vai ser o sentimento que você vai ficar na hora. Se você traçar um número e vier um sentimento, uma voz, isso é impossível. Ah, isso é muito difícil. Ah, isso daí não vai ter como. Gente, você já matou o negócio aí, já na largada. Já te aconteceu isso, Cleber? Já aconteceu, já aconteceu, E já aí, aconteceu. conseguiu atingir daí? Aí não consegue atingir de jeito nenhum. Não Porque vai, né? tu já passou a mensagem pro teu subconsciente que não vai dar. Ó, já, ele já fechou a porteira aqui, ó. Já fechou Exatamente. a porta da cocriação. Né? Cara, assim, ó, primeiro, gente, uma coisa assim, ó, todas as bibliografias, vários players do mercado aí falam muito disso. Você tem que viver como se já estivesse, como se já aquilo já fosse real. Aqui do livro também, aqui no livro os, o, tanto nos dois que eu estava citando, Quem Pensa Enriquece, também no Segredos da Mente Milionária, e todos os outros, aqui tem vários livros que falam sobre isso, todos mencionam a mesma coisa. A Bíblia menciona isso. Deus, nosso grande Criador, menciona isso no seu grande livro. Se você, já na hora que você pensou nisso, teve esse sentimento, esse bloqueio mental, coloque isso como um ponto de atenção, porque tem crença no meio aí. Você tem um limitador. Todo mundo tem um termostato financeiro. Todos. Aumente ele. E primeiro, você tem que entender que você tem uma força interior que para o Senhor, isso também é bíblico, nada é impossível. Você se limita. Não existem limitações. A limitação está aqui, ó, na sua cabeça. Primeiro ponto é esse: fixa o valor. Gente, fixa o valor. Numa analogia muito que eu utilizo, e eu trabalho muito com os empresários, ah, é que você, para que auxilie isso, quando você vai traçar uma meta, que ela seja desafiadora, mas ela seja alcançável. Se também, eu ganho R$ 5.000, vou fixar na minha mente aqui que nos próximos 3 meses eu vou ganhar 100.000. Calma aí, né? A gente tem que ter um pouco de lógica e inteligência também, né? Usa a escada. Então, ela precisa ser audaciosa e escalável. Você pode ter uma meta macro dos 100.000,
Mas vamos pular por escalas, tá? Então, o primeiro ponto é esse: trace o número. Segundo, declare exatamente o que pretende dar em troca do dinheiro que receber. Nada vem de graça. Napoleão Hill e entre outros atores falam que você precisa dar mais em seu equivalente material do seu serviço do que equivalente monetário. Como assim, Cristiano? Explica. Por exemplo, esse livro. Esse livro, na época, eu acho que eu paguei em torno dos R$ 45. O valor monetário é muito inferior ao ganho de capital intelecto que eu estou que está me proporcionando. Quanto Esse vale livro, todo esse conhecimento, cara? esse livro vale milhões. Então, é nesse sentido, tá? Que nem cara, eu tenho isso como uma premissa para mim. E é claro, eu tenho meus valores, os meus trabalhos, mas eu me dedico ao máximo e dou uma entrega ao máximo. E, cara, eu já salvei muita empresa. E quanto vale isso, né? Então, realmente é assim, você dá essa entrega, né? Então, tá aí o segundo passo. Terceiro, estabeleça uma data definida na qual pretende possuir a importância desejada. Isso também, tá? Não adianta nada colocar lá, tenho um rendimento de R$ 5.000 mensais e o meu desejo é ganhar 10.000. Aí passa 5 anos para mim atingir isso. Não. Aí, aí a própria inflação da economia se responsabiliza pela tua meta, né? Sim. Não dá. Ela precisa ser quantitativa e temporal, tá? Quantidade e tempo. Se eu ganho lá, tem um exemplo, tenho um rendimento aí de R$ 5.000 e eu quero ter um rendimento de R$ 10.000 daqui 4 meses. Coloca a data. Nós estamos gravando isso em julho. Vamos colocar até 31 de dezembro de 2024, tá? Trace a meta com quantidade, tem que ser quantitativo e temporal, quantidade e tempo. Quarto passo, elabore um plano detalhado para a realização do seu desejo e comece imediatamente, quer se considere ou não em condições de colocá-lo em ação. Aqui ele pontua que não importa, e aqui no livro, para quem lê o livro, em diversas partes, ele coloca, não pense no como, não coloque as dificuldades antes da realização. O Cleves acabou de falar há pouco tempo sobre o pensamento no futuro, que você coloca barreiras, você já cria ansiedade. Não faça isso, o presente é hoje, tá? Primeiro, acredite em você mesmo. Tudo, você é capaz de tudo. Basta ter o desejo ardente. Como ele colocou, né? Não pensar nas condições, mas traça um planejamento, tá? Coloque como que eu vou fazer isso. Traça o plano, as etapas, o que precisa, o que eu preciso melhorar, né? Quinto passo. Redige um documento declarando precisa e claramente a quantia que quer conseguir, determinando o prazo limite, especificando o que pretende dar em troca e descrevendo em detalhes o plano a ser posto em prática para juntar dinheiro. Gente, Isso é extremamente importante. quer detalhar aí um exemplo que tu fez para compartilhar com o pessoal? Então, Falar números, nada, né? Só sim. falar, mas... Não, eu tenho um objetivo. Lá no primeiro passo, aí eu coloquei os valores, né? Uhum, E no terceiro ali, que diz o prazo estabelecido, eu coloquei dia 10 de julho, daqui a um ano, mas isso eu já fiz há 3 meses atrás, né? Então eu dei um espaço aí de 15 meses. No uhum. dia 10 de julho de 2025 eu tenho que atingir esse objetivo. Então, o passo quinto, que foi redigir o documento, eu fiz esse documento, escrito manualmente, não no computador digitado, escrito manualmente, para que o cérebro também fixe o que eu escrevi, certo? Perfeito. E ali estão os passos que eu vou fazer. Dentro da empresa que eu trabalho,
o que é que eu vou ter que somar para poder alcançar um objetivo de faturamento, para que a minha comissão chegue nesses valores que eu estou. Paralelamente a isso, outras duas fontes de renda que eu tenho, como que eu vou tracionar elas para que no dia 10 de julho de 2025, as três fontes de renda que eu tenho chegam no objetivo traçado. Então, isso está escrito, isso está guardado, está assinado e não vou te negar, não leio todos os dias, mas pelo menos 2 vezes por semana eu dou uma lida nesse documento para ir fixando e verificando o compromisso que eu assinei há um tempo atrás, para Ó, essa chama continuar acesa. você falou uma coisa perfeita, tá? Primeiro, gente, caneta e papel na mão. Isso é histórico. Você assina. Você vai num banco, vai lá fazer um contrato, faz um contrato, por mais que agora estamos numa era aí mais evoluída de digital, que tem as assinaturas digital, mas você assina, é o ato de assinar, de se comprometer, tá? Pesquisas mostram que quando você escreve, você tem uma probabilidade a mais, em torno de 60% de realizar aquilo que você escreveu, tá? E realmente, o cérebro, ele pontua como um compromisso muito maior só do que qualquer outra forma. A questão da leitura que você falou, observe o sexto item, tá? A declaração escrita em voz alta 2 vezes por dia, uma antes de deitar e à noite e outra assim que se levantar pela manhã. Enquanto lê, acredite que já tem o dinheiro em seu poder. Veja e sinta a cena. O que que acontece? Ele até cita aqui, ele cita, desculpe, ele cita que é para você escrever até depois que estiver na tua mente, você não precisa mais fazer a leitura, porque já está na sua mente. E aí eu te pergunto, isso está no teu radar? Sim, Né? Porque já fixou. Esse é o grande sim. ponto. É fixar. Fixa aquilo. Você acorda, você tem todas as tuas ações e a tua padronização de agora em diante dentro desse propósito. Então, as minhas ações, as minhas rotinas estão dentro desse propósito. Esses pontos são extremamente fundamentais. Eu vou deixar na descrição do vídeo esses pontos, tá? Para vocês terem esses 6 passos. Então, vou deixar aí na descrição para quem quiser botar isso em prática. Vale muito a pena, tá? Colocando, colocando isso em prática, vocês podem ter toda certeza, porque eu fiz, tá aí o Cleofas que fez, temos o nosso outro colega que infelizmente hoje não pôde estar junto, que tem um exemplo fantástico que ele fez e deu certo. E, gente, é impressionante quanto muda, tá? Vamos lá, vamos dando sequência. Aqui ele coloca da importância disso que a gente mencionou aqui do livro. O autor então cita: é fundamental seguir as instruções descritas nessas 6 etapas. É especialmente importante observar e seguir as instruções da sexta etapa. Você talvez ache impossível ver-se na posse do dinheiro. Aquilo que eu estava mencionando antes. Isso tem que estar na tela mental. Você já tem que se imaginar. Um carro. Imagine você dirigindo ele. Imagine ele na tua garagem. Tem isso como parte real. Eu vou ter que, cara, eu vou ter que contar uma aqui que eu fiz para mostrar que é possível, porque eu vivi, aconteceu comigo e para inspirar vocês a realizar esse tipo de ação. Cara, foi no ano 2021 por aí. Eu tinha o desejo de ter uma SUV branca e que as crianças na época eram menores e eu queria que tivesse aquelas TVzinhas que é atrás do encosto da cabeça, né? Eu ou iria comprar, mas eu queria as duas para os dois ir assistindo filme, se distraindo, a gente viaja muito.
Cara, e do nada apareceu uma SUV branca, do jeito que eu pensava, com as duas TV. Cara, você pode pesquisar carro aí, Carlos, para ver Uhum, quantos que tu vai encontrar que venha com as duas TV instaladinha já, cara. uhum. Ah, e outro detalhe, tinha que ter teto solar. E tinha teto solar. Não, veio assim, ó, do jeito que eu tinha na minha cabeça, apareceu. E um detalhe, gente, ainda. Na época que eu fui fechar o negócio, eu não tinha todo o dinheiro para dar na troca do carro que eu tinha. E o cara, o vendedor, cara, ele nem me conhecia. Eu falei, cara, me dá um cheque aí para 60 dias, se tu conseguir dessa diferença aí, eu seguro o dinheiro para você, qualquer coisa, você vai me pagando aos poucos aí, quando eu terminar, eu mando uma foto rasgando o cheque para ti. Você acredita numa coisa dessa, cara? Ó, perceba o tênis que você mencionou lá. Não importa, vai vir. Ou a avó deu um pouquinho a mais, cara, vai acontecer. Aconteceu de uma maneira muito surreal, muito surreal. E o que me chamou a atenção é, depois, a condição da forma de pagamento, porque aquilo, sei, cara, eu sei, até eu questionei ele, eu falei, cara, mas você não pode fazer isso com todo mundo. Cara, você nem me conhece, vai pegar um cheque sim. Ele falou, não, dá de ver que você é uma pessoa do bem. E, cara, assim, enfim. Não, e o detalhe, outro ainda, eu paguei em menos de 20 dias. Essa diferença Olha só. não era muito. Mas a forma como você concluiu, assim, chamou muita atenção. Era branco, essa V branca, com as duas TVzinhas atrás e o teto solar. Casualidade? Casualidade? Não. Força do desejo. Cara, força do desejo. Isso é para você inspirar vocês. Sigam isso, sigam, tá? Sigam essas etapas porque simplesmente porque funciona, tá? É, e aqui então ele coloca que parece impossível, o autor diz, né? Mas é para você ver-se na posse do dinheiro antes de tê-lo realmente. E aí ele coloca aquilo que eu mencionei do Bob Proctor. E aí que entra o desejo ardente. Se você desejar dinheiro tão intensamente a ponto que o desejo virar ideia fixa, a tua meta está fixa na tua cabeça e que tu planejou para julho de 2025? Sim. É. Agora, Cristiano, vamos só fazer um parênteses aí, Claro. porque é importante a gente ser muito responsável. Nós não estamos vendendo ilusão. Ah, agora você focou o pensamento e o dinheiro vai aparecer do nada. Não, não é assim que funciona. Eu vou dar o meu exemplo. Eu foquei no dia 10 de julho de 2025, só que para mim chegar lá tem muito trabalho antes disso. Eu estou, neste momento, fazendo vários projetos, estou buscando novos fornecedores para importação na minha empresa, na empresa que eu trabalho. Estamos buscando desenvolver novas regiões no país para vender mais. Então, tem muito trabalho. Estou focado lá no dia 10 do 7. Esse é o foco, é o rumo. Mas nessa caminhada tem muita coisa que eu vou ter que fazer. E não existe, Cristiano, não existe, disse um amigo meu, milionário lá do Rio Grande do Sul, não existe miséria que vence 12 horas, 12 a 14 horas de serviço por dia. Não. Então, o foco e o desejo, ele tem que estar acompanhado das ações. Nós não poderíamos aqui estar falando e pessoas nos assistindo e achando que as coisas vão cair do céu. Isso é muito importante a gente dizer. Né? O problema, Cristiano, o problema não, a questão diferente aqui é que tem muita gente que está disposta a trabalhar, mas ela não está focada. E aí as coisas não acontecem porque ela está gastando energia, mas ela não tem foco. É. Né? Ó, é por isso que o quarto item fala: elabora um plano detalhado para a realização do seu desejo e comece imediatamente, quer se considere ou não em condições de colocá-lo em ação.
Deus já deixou bem claro em relação à fé. A fé sem obras é morta. Tudo depende de atitude, tudo depende de ações. Não adianta eu vou pensar aqui que eu vou ganhar 150 mil reais por mês, e vou ficar na minha cadeira de balanço aqui na frente da minha casa, esperando que essa força do pensamento faça com que o dinheiro venha rolando portão adentro da minha casa e chegue até minhas mãos. Não, não é igual o gênio da lâmpada, tá, gente? É Acho que assim, a equação aí é muito simples, né, Cristiano? Desejo mais zona de conforto igual a nada. ah, não, Desejo mais ação igual a sucesso. Eu acho que isso é básico, né? primordial, tá? Dando sequência, então, o objetivo é querer dinheiro com tal determinação que você se convença que vai tê-lo. E aí volta aquele ponto. Quando você pensa no valor, você vê aquela vozinha, sabe aqueles desenhos animados que tem tem um bonequinho do lado e do outro, que é tipo um anjinho e outro diabinho. Nos desenhos animados tem um falando. Então, mais ou menos a voz, não estou falando que é a voz do mal, do bem, mas todo mundo tem aquela voz interna. Se aquela voz interna, quando você traçou, falou sobre esse valor, e ela vier dizendo assim: opa, isso aí tu não consegue. Gente, pode pontuar. Tem crença limitante aí, tem você se limitando e boicotando. Tá? Como falei, você primeiro tem que se olhar no espelho e dizer: você é capaz, você consegue. E é isso que eu vou fazer. Claro que aquilo que você falou aí agora das ações, que não adianta as pessoas que estão nos assistindo que vai cair do céu. Primeiro ponto. E tenho isso muito crivado aí, ó, gravado na sua memória. Tá? Grave aí. Pensem nisso. Tenho isso como premissa. Mesmas atitudes terão sempre os mesmos resultados. Se você quer resultados diferentes, tem atitude diferente. Porque esses resultados que você está fazendo agora é o número que está dando para você. E tudo na sua vida. Não só financeiro, em saúde, tudo. Uma má alimentação, uma má condução aí do seu comportamento diário, de procrastinação, apenas de sem fazer nada aí para que você tenha uma boa saúde, logo você vai ocasionar doenças para o seu corpo. Assim em tudo na vida, tá? Exatamente. Exatamente. Nova, só gostaria de falar mais uma questão, né, para vocês que estão nos assistindo ou vão nos assistir. A nossa conversa, a minha, do Cristiano e do Jefferson, é estudar esse livro, nós ser cada um o combustível um do outro para manter a chama do desejo fortalecida, estudar os outros capítulos, mas importante dizer também, primeiro, nós três tivemos que nos reeducar, reeducar. E reeducar de que forma? Desmistificando que o dinheiro é alguma coisa do mal, que o dinheiro é alguma coisa do diabo, que as pessoas não podem pensar no dinheiro, não, ou quem tem dinheiro não é uma pessoa do bem. Totalmente errado e equivocado esse tipo de pensamento. Então, ao longo dos próximos vídeos, nós vamos falar muito sobre esse assunto. Nos acompanhem, porque a gente também quer passar para vocês essa desmistificação. Dizer que o dinheiro ele é sujo, ou que o dinheiro atrapalha a vida das pessoas. Eu quero concluir essa fala com dizer: muitos falam que o dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele também não. Muito pelo contrário, né? Traz a preocupação e problema. Cara, perfeito isso. Cara, e quanta crença tem em volta disso, cara? Quantas religiões que mencionam isso? Mas, vamos levar um choque aí, tá? Da galera escrevendo contra nós em questão aí, mas é fato, tá? Pessoal, sigam a gente, sigam nós aí, dá um like aí, não custa nada. Nós estamos aqui para inspirar, para provocar vocês a saírem da zona do conforto. A gente está aqui num grupo de mastermind voltado a estudo do livro, para a gente passar cada vez mais conhecimento, primeiro para nós, né? Estamos aqui, como a gente aprende com isso, aplicando cada vez mais para que a gente atinja números cada vez maiores, para que assim a gente possa mostrar para vocês o quanto é possível. Queria agradecer a todos, Cleves, muito obrigado. Na próxima reunião teremos aí o nosso parceiro também, o Jefferson, junto.
Um grande abraço. Eu vou deixar a descrição, na descrição do vídeo aqui, os 6 passos. Nos acompanhem. Aí, muito desejo que vocês alcancem todos os resultados que vocês se propor a conseguir. Foco, determinação e ação. Grande abraço. Cleves, obrigado pela parceria. Até a... Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.